Fala, gente boa, como é que vocês estão? Paulo Pérez aqui, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Deus abençoe vocês que estão acompanhando, curtindo e compartilhando. E hoje nós vamos falar sobre Marcos capítulo 4, versículo 35. Bora, vaca, bora. Onde Jesus acalma a tempestade. Primeiro eu vou explicar como é que é o texto, depois eu vou dar a minha conclusão. Bora, gordinha. Bora. Então, pessoal, em Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesus fala: passemos para o outro lado com outros barquinhos. E eles foram no mar para passar para o outro lado. E no meio do mar houve uma tempestade e Jesus estava dormindo na popa do barco. E a Bíblia diz que o barco já se enchia. E os discípulos que estavam com Jesus, bora vaca, bora vaquinha, bora, acordavam Jesus desesperado e dizendo: o Senhor vai deixar nós morrer? E Jesus levantou e disse: mar, acalma-te, aquieta-te. E o mar acalmou. Agora, o interessante da gente pensar é que entre a promessa de Deus e o cumprimento da palavra de Deus que Ele te prometeu, entre a promessa e o cumprimento, sempre tem uma tempestade. E olha a importância da tempestade. Para que serve a tempestade? A tempestade, ela serve para forjar o seu caráter. Então, na tempestade, você aprende a se aproximar de Deus, porque uma das formas que Deus faz para nos aproximar dele é na dor. Tem ser humano que só vai pela dor. Às vezes a pessoa não quer ir por bem e às vezes tem que ir pelo mal. Então, primeira coisa, a tempestade nos aproxima de Deus. A tempestade, ela serve para forjar o nosso caráter. Então, se não houvessem tempestades nas nossas vidas, provavelmente a gente não seria chamado de filho de Deus, porque a Bíblia diz que quem aceitou Jesus, quem vive para Jesus, é chamado de filho de Deus. Quem serve e obedece a Deus. Então, a tempestade, ela serve para fortalecer também a nossa fé. Quantas vezes você não está numa tempestade, você ora, conversa com Deus, porque a oração é uma conversa com Deus, e acontece um milagre na sua vida. Às vezes, depois de muita insistência, isso é o que eu falei, que te aproximou. Bora, bezerro, bora, bora, bezerro, bora, bora, bezerro, bora. Depois de você ter se aproximado de Deus, você ter entregado tudo na mão de Deus, você recebe um milagre. Foi por causa da tempestade que a sua fé fortaleceu. Outra coisa, a sua intimidade com Deus. Por quê? Quando você está numa tempestade, quem que é o único que pode te ajudar? Tem horas que ninguém, nem seu pai, nem sua mãe, ninguém da sua família pode te ajudar. Só Deus. E quem você procura? Deus. E quem se torna seu melhor amigo? Deus. Então, o que acontece? Na tempestade, você começa a ter intimidade com Deus. Bora, vaca, bora. Bora. Bora, vaca. Bora. Bora, vaca, bora. Bora, vaca. Bora. Bora, vaca, bora. Bora. Bora, vaca. Bora, vaca. Bora. Bora, vaca. Bora. Bora, vaca. Bora. Bora, vaca. Bora, vacona. Bora. Bora, vaca. Bora. Bora, vaca. Bora. Vamos, vaca. Vamos. Vamos, vaca. Bora. Bora, vaca. Bora. Bora. Bora, vaca.
Bora. Bora, vaca. Bora. Vamos, vaca. Vamos. Bora. Bora, vaca. Bora. Vamos. Vamos, vaca. Vamos. Bora. Vamos. Bora, vaquinha. Bora. Bora, vaca. Bora. Bora. Bora, vaca. Bora. Vamos. Vamos, vaca. Bora. Bora. Vamos. Então a tempestade, ela tem muita serventia na nossa vida. Ela serve para muita coisa. Bora, vaca. Bora. Bora. Bora, vaca. Então, se você tem intimidade com Deus, você tem mais chance de receber algo de Deus. Claro que você não deve pensar só em receber, você tem que pensar também em dar algo para Deus, em entregar seu louvor, sua adoração, alguma coisa para Deus. Mas a tempestade, ela forja, e eu posso dizer, com esses transtornos mentais que eu tenho, com esses antipsicóticos que eu tomo, os transtornos me deram um psicológico forte. É a tempestade que serve para nos fortalecer. Então, talvez você tenha uma história muito de sofrimento, comenta aqui embaixo que eu quero ouvir sua história. E talvez isso te fez uma pessoa melhor, uma mulher melhor, um homem melhor. Vai, neninzinha, vai, gordinha. E bora. E eu posso dizer para vocês que a tempestade na minha vida me fez e me faz mais forte. Tem gente que não tem história, que às vezes é muito novo. Eu tenho 27 anos, viu, gente? Os outros pensam que eu tenho 18, 16, mas eu tenho 27. E aí, às vezes a pessoa é meio mimizenta, não aguenta uma crítica, por causa que não tem história. É sua história, é a tempestade que vai te fortalecer o seu psicológico. Bora, vaca. Bora, gordinha. Bora. 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 Então, Jesus fez uma promessa: passemos para o outro lado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e ele era Deus. Então, se Jesus é Deus, a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Então, Jesus falou então uma promessa. Então, sempre que vem uma promessa da parte de Deus, espere tempestade. Quando eu tinha 10 anos de idade, Deus usou o pastor para falar comigo que ele tinha um plano na minha vida. E adivinhou até meus pensamentos, que todo final de culto eu dizia assim: ah, Deus não, eu pensava, Deus não fala com criança. Uma das primeiras coisas que ele falou foi: eu falo sim com criança. Então, a tempestade, ela forja caráter. E na minha vida eu já tive muitas tempestades, eu ainda tenho tempestade. Então, não se esqueça. Bora, vaca. Bora. Não se esqueça, a tempestade, ela um dia passa. Tenha fé. Sirva a Deus com fidelidade, com sinceridade e amor, que essa tempestade vai passar, porque essa tempestade passou para os discípulos. Então, gente, o importante não é o tamanho da tempestade, e sim quem está no barco. Se no seu barco tem Jesus, o barco não afunda. Bora, bezerro. Bora. Bora. Bora, bezerrada. Bora. Neninzinha. Bora, bezerrada. Bora. Bora, bezerrada. Bora, vaca. Bora. Bora, vaca. Bora. Bora, vaca. Bora. Bora. Bora, bezerro. Bora. Bora. Então, gente, a tempestade, ela fortalece o seu psicológico para você viver experiências com Deus, experiências na sua vida. Então, agora eu vou separar a vacada dos bezerros. E Deus abençoe vocês que assistiram até aqui. Compartilha com uma pessoa especial. Deus abençoe de coração por você ter acompanhado até aqui. Valeu, Deus em primeiro lugar.